a atuação pode ter também um efeito nessa virada de chave? Ou ontem só salvou o resultado mesmo? Bom dia, Ale. Bom dia, viu, Pedrão? É um prazer, uma honra estar ao seu lado. Um abraço aos companheiros e um abraço especial para quem nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. O desempenho, eu acho que ele pode e deve servir de lição, né? Porque eu acho que a cada jogo que o Barba Domingues assume o time, na verdade a cada sessão de treinamento, eu acho que acaba sendo um aprendizado, né? E tem gente que no jogo acaba não rendendo. Tem gente que rende melhor com a característica de um companheiro de ataque, de zaga, de meio campo. E esses encaixes ele vai descobrindo. Então acho que pode servir sim para virar a chave com relação à confiança e mais uma vez nesse processo de evolução, porque o Barba acabou de chegar. Alguns erros que ele cometeu, por exemplo, contra o Cruzeiro, ele já não cometeu contra o Internacional. Então isso mostra que ele está atento e disposto a fazer o melhor Atlético possível. O Atlético Mineiro teve prejuízo na vitória por 1-0 contra o Internacional. O Galo venceu com gol logo no começo do Coelho, mas não jogou bem. E esteve muito perto de empatar ou até perder do Colorado, não fossem as boas defesas do Everson ou a falta de pontaria do time gaúcho. Mas o que eu queria registrar é sobre a baixa presença de público. Nessa quarta-feira, a Arena MRV, que tem mais ou menos 2 anos e meio de existência, registrou seu pior público e sua pior renda. Foram só 10.132 torcedores para uma renda bruta de R$454 mil. Só que, toda vez que joga em seu estádio, as despesas do Galo, com todos os fatores de um jogo em casa, geralmente ultrapassam 550, 600 mil reais. Dessa maneira, dá para cravar que a qualquer momento, com a divulgação do boletim financeiro, a gente vai ter constatado que pela primeira vez em sua história, a Arena MRV deu prejuízo numa partida com público. Detalhe importante, na temporada passada, nos jogos de Campeonato Brasileiro, o Atlético costumava ter uma receita líquida superior a R$500 mil. Essa péssima fase do time em campo reforça e explica a baixa presença de público. O Atlético perdeu a final da Sul-Americana, causando incômodo. Perdeu a final do Campeonato Mineiro e não vinha bem no Campeonato Brasileiro. A primeira vitória, ao menos, permitiu ao Galo deixar a zona do rebaixamento. O time pulou para o 13º lugar com 5 pontos conquistados. Só para completar, a diretoria do Atlético decidiu, para valorizar os pouco mais de 10 mil torcedores que estiveram nessa quarta-feira na Arena MRV, eles terão direito a ingresso gratuito na partida contra o São Paulo na próxima quarta-feira. Também com a gente, Nath Fiuza. Já deu pra entender bem o recado, né, Nath? Por unanimidade, o Everson, o melhor em campo na partida. A análise do Alê indo de encontro também àquilo que a gente trazia, né, de repercussão dessa atuação do Atlético difícil contra o Internacional na Arena MRV. Mas saiu, enfim, depois de 5 rodadas, a primeira vitória do Galo no Brasileirão, Nath. Meu abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também pro Ale Oliveira. Eu acho que a melhor resposta que o time poderia dar à torcida diante da situação dos últimos dias era justamente a vitória, né? A resposta dentro do campo, com os 3 pontos conquistados, ainda que na noite de ontem a gente salve o resultado e o goleiro Everson, né? Com defesas espetaculares. O Everson é como um seguro de vida pro Atlético, né? Assim, quando tá tudo complicado, ele tá sempre lá salvando, ele tá sempre lá garantindo ou tentando garantir o resultado. Ontem ele conseguiu. Tô com o Alê também, até já havia falado isso na reta final ainda da temporada passada, que o Everson merecia, né, uma oportunidade com o Ancelotti, merecia ser melhor observado. A gente tá vendo aí numa semana, inclusive, que o Alisson, né, goleiro do Liverpool, se machucou, enfim, que é um goleiro também de seleção brasileira, cotado para a Copa do Mundo. Mas eu acho que o Everson, assim como ele já chamou o Hugo Souza do Corinthians, que é um goleiraço também, que merecia ser observado, o Everson também, né, merece, porque ajuda demais o Atlético, ajudou a salvar o Atlético na temporada passada do rebaixamento no Brasileiro e agora foi peça fundamental para esses primeiros 3 pontos. Agora, quanto ao jogo em si, ao desempenho do time, obviamente que está muito aquém do que a gente espera que esses jogadores entreguem e que seja o trabalho do Eduardo Domingues. Eu acho que o Eduardo está fazendo a parte dele de tentar encontrar soluções, de fazer mudanças, né? Então ele já não insistiu com alguns que foram mal
mal no final de semana, ele tentou ali uma alternativa diferente, o Coelho, que é um cara que corre muito, que se entrega muito, e ele vinha cobrando isso, ele deu uma oportunidade a ele. Coelho nem vai tão bem assim, geralmente, quando joga pela direita, mas ontem foi bem, fez a jogada do gol por lá, finalizou por lá, ajudou a fechar a linha de 5 de marcação, que foi uma alternativa que, né, o Eduardo Domingues encontrou para ontem, deu uma chance pro Scarpa, o time tem muita dificuldade para criar, né, oportunidades de gol. Então ontem ele colocou em campo o seu meia de mais criatividade, ainda que o Scarpa não tenha feito um bom jogo, eu acho que o Scarpa precisa melhorar o seu desempenho para que se justifique os próprios pedidos nossos aqui de que ele seja titular. Eu acho que o Juan, zagueiro, se mostrou sólido, ainda que o Internacional tenha pressionado muito, né? O Carboneiro foi quem deu mais trabalho. Se não fosse o Everson, muito provavelmente o Atlético não teria somado 3 pontos ontem. Mas, de toda forma, precisa ter um ponto de partida, né? Meio que aos trancos e barrancos, mas os 3 pontos vieram. E o que eu espero também, Pedro Abílio, é que esse discurso de virada de chave e tal, não fique só no discurso de fato, sabe? Que ele seja visto na prática, porque esse elenco precisa mostrar mais, precisa ajudar mais quem tá lá como treinador, sabe? O ano passado foi o ano inteiro. Passava 5 rodadas do Brasileirão sem vencer, ganhava uma, não, agora virou a chave. Aí ficava mais 2, 3 jogos, aí ganhava de novo, não, agora virou a chave. Poxa, vamos esperar até a 20ª rodada pra virar a chave? Não vamos repetir os erros da temporada passada. Bora virar essa chave de uma vez, né? Porque o Atlético precisa se recuperar no Brasileirão. E repito, time que vai bem no Brasileirão, já falei isso aqui em outras oportunidades, o time que vai bem no Brasileirão, ele tende a ter equilíbrio, competitividade para ir bem também nas outras competições. A gente já tá quase aí que no mês de abril, né? Daqui a pouco tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Copa Sul-Americana. Se o Atlético quer entrar forte também nessas competições, tem que levar o Brasileirão a sério, porque ele também ajuda no equilíbrio, no desempenho, da regularidade da equipe ao longo da temporada, viu, Pedrinho? Nath, se o meu seguro de vida for salvar igual o Everson tá salvando o Galo, eu vou pagar o triplo. Não, eu acho que a gente pode, todo mundo, eu acho inclusive que ele tá perdendo uma oportunidade, viu? De negócios, um ótimo garoto propaganda, porque o que esse homem salva o Atlético não é brincadeira. Uma boa tarde pra você, João, como é que você enxergou essa vitória do Atlético na Arena MRV, a primeira no Brasileirão? Bonito. Um abraço, Pedro, prazer falar com você, com o ouvinte do Rádio Esportes. Eu gostei muito do resultado, que era o que o Atlético precisava ontem. Como o Barba, eu também não gostei do futebol que o Atlético mostrou, foi longe de ser o futebol que se espera, mas eu gostei mais uma vez da postura do técnico do Atlético. O Abílio, a coisa mais importante quando a gente tem um problema grave é reconhecer esse problema para a gente conseguir melhorar. E não adianta tapar o sol com a peneira, né? Porque o sol vai te queimar do mesmo jeito, xará. Meu amigo, o Atlético precisa reconhecer que o futebol não está bom. Aqueles que não estão jogando bem precisam ser cobrados, para que assim você consiga evoluir e entregar o resultado a longo prazo. Porque jogando mal, você pode ganhar um jogo ou outro. Agora, você não tem uma grande temporada jogando mal todo jogo. De vez em quando você vai até conseguir uma vitória, conseguir os 3 pontos, como o Atlético conseguiu ontem contra o Inter, e repito, ontem era mais importante o resultado do que a qualidade. Mas resultado de alto nível só se mantém a longo prazo com qualidade, com bom futebol. E o Atlético precisa, não vou nem dizer, recuperar o bom futebol, porque há muito tempo que o Atlético não tem. O Atlético precisa construir o bom futebol. E não adianta o Atlético tapar o sol com a peneira. Tem um monte de gente que não está entregando. E aí eu tô falando do elenco, tô falando de jogadores. E que bom que o Atlético tem hoje um técnico, Pedro Abílio, que entende isso. E eu acho que a análise dele foi perfeita. Ontem, o mais importante para o Atlético era ter um bom resultado. Teve o bom resultado, botou os 3 pontos na conta, saiu do sufoco, tirou a corda do pescoço. Mas daqui a pouco, o que o Atlético precisa é ter futebol de qualidade para que os bons resultados continuem vindo. Porque sem futebol, sem qualidade, sem
sequência, é difícil acreditar que o Atlético vai ter uma boa temporada. Então, o que o Atlético precisava ontem era venceu, que bom. O que o Atlético precisa agora é vencer cada jogo, dando passos em direção a um melhor futebol. E eu gostei muito da análise do Domingues. Depois do jogo contra o Cruzeiro no final de semana e ontem também, depois da vitória contra o Internacional. Sábado no Barradão já tem o Vitória. Tem pouco tempo, né, pro Atlético se preparar, Claudão. Um abraço pra você. Fala, Cláudio. Alô, Pedro Abílio, já começa a preparação do Galo para o duelo contra o Vitória da Bahia, focado agora numa sequência positiva no Campeonato Brasileiro. O duelo será no sábado, 6:30 da noite, no estádio Barradão, em Salvador. E o técnico Barba Domingues revelou que vai conversar com o Hulk para definir o aproveitamento do camisa 7 no fim de semana. Se vai começar jogando, se vai ficar fora do início da partida ou até da viagem, porque o Hulk jogou 90 minutos no clássico contra o Cruzeiro e também diante do Internacional. Cissé segue em tratamento, num corte profundo no pé, dificilmente ainda terá condições para esta partida. Mais chances para enfrentar o São Paulo, quarta-feira que vem, na Arena MRV. Um detalhe, o Atlético que fez a promoção dando ingressos gratuitos aos torcedores que foram ontem na Arena MRV para a próxima semana, jogo contra o Tricolor Paulista. E eu tenho também um recado do Instituto Galo. O torcedor atleticano pode ter 2 cadeiras cativas na Arena MRV durante 10 anos. E ajudar também a reconstruir a sede da torcida organizada Uba Galo, que foi destruída pelas enchentes na Zona da Mata. Com 13 centavos você tem direito a um número de um sorteio social. Toda a verba arrecadada entre os dias 12 e 20 de março será destinada a recuperar a sede da Uba Galo. Acesse aí sorteiosocialinstitutogalo.com.br para adquirir os bilhetes. Resultado pelo sorteio da Loteria Federal no dia 25 de abril. Especialmente para quem já venceu no Campeonato Brasileiro. Ufa, que alívio essa vitória de ontem contra o Inter, né, CJ? Agora os jogadores voltam a campo no sábado, 6:30 da noite, contra o Vitória no Barradão. Vamos ver se o técnico Barba Domingues vai fazer alguma alteração. Fez várias na partida de ontem, algumas acabaram surtindo bastante efeito. E a gente espera que o Barba, pelo menos foi o que ele disse, tenha ficado satisfeito com o desempenho do time, pelo menos a entrega do time. Tá? Entendemos que taticamente ainda precisa amadurecer, é uma mudança. Fisicamente ainda precisa melhorar, tecnicamente também, mas a entrega do time, que foi o que ele cobrou após o clássico de domingo, ele ficou bastante satisfeito pelo que ele disse ontem na entrevista coletiva, tá? O jogo de sábado, o Atlético não perdeu ninguém, ainda não deve contar com o Cissé, nem Alexander e muito menos o Maicon, por isso os mesmos jogadores ficam à disposição do treinador. CJ, vamos lá, 2 notícias. Ontem o Atlético teve o menor público da história da Arena MRV. Pouco mais de 10 mil torcedores estiveram no estádio e o Atlético resolveu premiar estes torcedores. Torcida do Galo sempre canta, né? Sempre vou te amar, nunca abandonar. E esses 10 mil, esses sim, não abandonaram o Atlético premiando com um ingresso para cada um deles no próximo jogo do Galo na Arena MRV. Então, parabéns pela atitude muito legal do Galo. Agora é ver se no próximo jogo teremos um público maior. Vai depender, claro, eu sei, ganhar do Vitória no Barradão é sempre difícil. Galo, tem que ganhar, pelo amor de Deus. E uma outra notícia que a gente acabou apurando aí com exclusividade é que o clube pensa e está muito perto de anunciar um Galo na Veia, uma nova modalidade de Galo na Veia, o Galo na Veia Instituto Galo. O Galo na Veia Instituto Galo é uma modalidade que o Atlético vai fazer com que empresários e torcedores abastados do Galo acabem financiando ingressos para torcedores com vulnerabilidade social, torcedores de baixa renda, idosos e crianças. A forma ainda de filtrar quais serão esses torcedores ainda vai ser definida para o Galo. Mas a ideia do clube é ter pelo menos 50 mil torcedores cadastrados nesse Galo na Veia Instituto Galo aí, para poder receber ingressos patrocinados por empresários, por torcedores atleticanos que estão
jogando dinheiro pra cima, tô brincando. Estão abonados e querem ajudar de fato o Galo. Se algum dia alguém precisou de ajuda, vai devolver a ajuda agora com os torcedores, tá bom? É isso aí, massa. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e a preferência de estar aqui nesse canal, tá? Já deixa aquele like para dar aquela força pro canal, como sempre vocês estão fazendo aí. Muito obrigado a todos. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, tá? Seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui ele é apenas do Galo, falamos só do Galo, domingo a domingo. Também pegamos ali um pós-jogo para vocês, um recorte muito bom. Então, fiquem à vontade para estar se inscrevendo no canal, tá? Fica aí meu convite. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e quem puder também deixar o like para dar aquela força pro canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Ajuda demais o canal a continuar crescendo. E isso tá acontecendo que eu tô vendo. Então, muito obrigado a todos e sejam muito bem-vindos quem tá chegando agora aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Voltamos com mais notícia para vocês. Valeu, Massa. Tamo junto.